Muito boa tarde. Ora, é um prazer estar aqui nesta oficina de investigação do CITSEM, em modo presencial, enquanto aguardamos que eventualmente um novo quadro de imposições sanitárias se abata sobre nós. Além disso, é um privilégio partilhar este painel com as comunicações dos meus colegas, tão interessantes e estimulantes. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora destas oficinas de investigação a oportunidade de comunicar alguns aspectos do trabalho que tenho vindo a desenvolver no âmbito do CEGOT, que, como certamente sabem, é um centro de investigação em geografia e ordenamento do território, transversal à Universidade do Porto e à Universidade de Coimbra. Gostaria de agradecer igualmente ao meu prezado colega, o Dr. Luís Silva, a proposta desta oficina de investigação e a sua boa coordenação. O meu trabalho tem um foco especial nas acácias que têm origem na América Central e que foram introduzidas na região mediterrânica, estabelecendo desta forma uma ponte entre as acácias da Antiguidade, que são aquelas que têm origem no Norte de África e no Próximo Oriente, e as acácias, chamamos assim, da modernidade, de origem sobretudo australiana. Esta comunicação, como já o disse o Luís, intitulada como Acácias num Carrossel, enfim, porque gostaria de vos convidar a dar uma breve volta pela introdução e circulação destas plantas na região mediterrânica e daí a alteração do subtítulo da comunicação que eu tomei a liberdade de fazer. Antes de começar, gostaria, antes de começarmos, podemos interrogar-nos sobre a própria imagem do carrossel que eu escolhi para nele fazer entrar acácias e sobre o uso anterior desta mesma imagem. Um exemplo conhecido, embora de cariz literário, é a novela de G.D. Salinger, Jerome David Salinger, um escritor norte-americano falecido em 1910, À Espera no Centeio, a tradução do título original de The Catcher in the Rye, que foi publicada pela primeira vez há 70 anos, portanto em 1951. Nesta novela há um carrossel que desempenha um papel fulcral num determinado episódio, perto do final da narrativa, e que está aqui ilustrado. Isto é uma ilustração que surgiu na sobrecapa da primeira edição inglesa, da autoria de um conhecido ilustrador, Fritz Wegner, enfim, um ilustrador talentoso de origem austríaca que teve que se refugiar durante a adolescência no Reino Unido porque tinha feito o desenho de uma caricatura de Adolf Hitler. Portanto, é o poder de ricochete das caricaturas. Como podem ver, há aqui uma menina, a Phoebe, que corre em direção ao carrossel, enquanto seu irmão, Holden Caulfield, observa com um ar sombrio, e se neste momento escutarem os acordes de uma versão jazz de Smoke Gets in Your Eyes, sabem certamente aquilo que estou a falar. Bom, de qualquer modo, o carrossel da comunicação não é uma imagem literária, nem nos encontramos propriamente à espera no centeio, portanto, uma vez que tudo gira em torno da circulação das acácias, vamos dar uma primeira volta num outro carrossel. E começamos com um artigo que foi publicado no jornal online Notícias ao Minuto, em 2017, onde se afirma isto: as plantas invasoras são mais perigosas que a emissão de gases. Se porventura se tratar de gases com efeito de estufa, creio que podemos concluir, desde já, que a COP26, a Conference of the Parties, realizada recentemente em Glasgow, se equivocou no tema e, quem sabe, se não terá sido por isso que os seus resultados ficaram tão aquém do esperado. Na verdade, o título deste artigo exprime um estado de ansiedade que é desencadeado pela proliferação de certas plantas de origem exótica, aqui ilustrado com os ramos floridos da mimosa, a Acácia albata, uma planta de origem australiana e que prospera em Portugal e noutros países da região mediterrânica. Plantas como esta, designadas mesmo legalmente como invasoras, são por vezes percepcionadas como, enfim, tendo chegado ao nosso território há uma ou duas gerações, ou seja, praticamente acabaram de chegar, e trazendo consigo uma agenda de guerra ecológica. E, portanto, neste sentido, pode dizer-se que as preocupações populares em torno destas plantas estão alinhadas com a perspectiva científica que predomina atualmente sobre elas. Não admira, portanto, que haja entre nós uma proliferação de iniciativas
que visam o controle de acácias, desde projetos apoiados por financiamento público até ações voluntariosas de erradicação que são abertas à população em geral. E um exemplo destas iniciativas são os campos de trabalho científico, realizados sob a égide da invasoras.pt, que é uma plataforma online de informação e de ciência cidadã sobre plantas invasoras em Portugal. Neste caso é um campo de trabalho científico realizado no Parque Nacional da Peneda de Gerês, parque este que de facto tem sido um laboratório para testar métodos de controle de plantas ditas invasoras, nomeadamente as mimosas, já desde a década de 1980. Ora, será que a nossa relação com estas plantas se pautou sempre por uma antipatia e por uma urgência de controlo? Basta recuar algumas décadas para encontrarmos sinais de uma relação mais amistosa com estas plantas de origem exótica. Estas jovens raparigas com ramos de mimosa nos braços, no Parque Florestal de Amarante, numa fotografia captada na década de 1940, parecem estar a celebrar a floração desta planta sem darem sinais de qualquer tipo de ansiedade. De facto, antes da atual angústia invasora, houve um tempo de celebração destas plantas, quer em Portugal, quer noutros países da região mediterrânica, países esses onde estas plantas também florescem em pleno inverno ou consoante as espécies durante a primavera. Já agora em Itália, por exemplo, a mimosa converteu-se na flor símbolo da Festa della Donna, ou seja, do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado a 8 de março em cada ano. E em Portugal, a mimosa foi pretexto para uma festa realizada no Alto Minho entre o final da década de 1960 e o ano de 1989, ano este em que essa festividade foi bruscamente suprimida. A festa da mimosa tirou partido da floração abundante desta planta no Monte Santa Luzia, em Viana do Castelo, consistindo num programa turístico de inverno centrado na gastronomia, no folclore, no artesanato e noutras manifestações culturais e desportivas, e portanto a planta serve sobretudo como emblema para a realização deste tipo de festividade, que é sobretudo turística. Aliás, devo dizer que estamos a realizar um trabalho de pesquisa sobre a festa da mimosa, cujo primeiro resultado foi apresentado no mês passado, no 4º encontro do Reporta, através de uma comunicação em coautoria minha, da Ana, aqui presente, e do nosso colega Raul Pereira, portanto, através de uma comunicação a que demos título de Flower Power, e o resumo está disponível online e esperamos nós que em breve haja novos desenvolvimentos. Não é difícil verificar que a difusão hortícola desta e de outras acácias de origem australiana remonta afinal a algum tempo mais, e não apenas há 2 ou 3 gerações, portanto desde pelo menos meados do século XIX que estas plantas se encontram entre nós, uma época em que os viveiristas privados e os viveiristas do Estado desempenharam um papel ativo na sua disseminação. Eu trouxe comigo um catálogo antigo da Casa Frederic do Piaz, em Lisboa, onde se afirma o seguinte: este catálogo é um pouco singular porque tem mais o aspecto de um livro, não é apenas um daqueles folhetozinhos que os viveiristas costumavam imprimir todos os anos para fazerem publicidade às suas produções. Mas diz-se aqui o seguinte: merece um lugar de honra em todos os jardins esta magnífica espécie de acácia originária da Austrália, não só pela beleza do seu porte e bonita folhagem recortada, como pelas lindas e muito abundantes flores amarelas odoríferas, as quais são de um grande recurso durante o inverno para a formação de ramos. No nosso país, esta árvore dá-se perfeitamente ao ar livre, chegando a um grande desenvolvimento, e a sua madeira é excelente. Mas, adicionalmente, a plantação industrial de acácias começou em Portugal também muito cedo, motivada por matérias-primas originadas nestas plantas, como as lenhas para a produção de energia, uma vez que estas plantas têm uma madeira com um elevado poder calorífico, mas também de taninos extraídos da casca para a indústria de cortumes. E aquilo que vemos aqui é uma imagem de uma das primeiras plantações industriais de acácia existentes em Portugal, que foi estabelecida a partir de 1880, próximo de Abrantes, numa propriedade rural designada de forma significativa Nova Austrália. Foi uma joint venture entre um portuense, William Chester Tate, e um proprietário brantino, João Soares Mendes. Eu devo dizer que quando tomei conhecimento pela primeira vez da existência desta Nova Austrália, que ainda hoje é assim conhecida,
tendo ao lado uma outra propriedade chamada Nova Tasmânia, e eu liguei ao professor Jorge Paiva. O professor Jorge Paiva, que esteve aqui na semana passada, aliás, e proferiu uma conferência brilhante no âmbito daquele colóquio sobre o conhecimento das árvores. E uma vez que o professor Jorge Paiva, entre muitos outros aspectos, também estudou as acácias na Península Ibérica e, portanto, eu disse, professor Jorge Paiva, desculpe lá, já alguma vez ouviu falar de umas propriedades perto de Abrantes, uma propriedade chamada Nova Austrália e outra Nova Tasmânia, e do outro lado do telefone ele disse-me assim, você está a brincar comigo, não é? Na verdade não estou. E estas propriedades existem atualmente, são cultivadas com eucaliptos, como não poderia deixar de se supor, estão até arrendadas em indústrias de celulose. Ora bem, mas terão sido as acácias australianas as primeiras a serem introduzidas na região mediterrânica. Para responder a esta questão, precisamos dar uma segunda volta no nosso carrossel dentro do tempo limitado que temos. Sucede que, no início do século XVII, há uma espécie vegetal oriunda da América Central que foi descrita a partir de uma planta cultivada em Roma, nos Orti Farnesiani, quer dizer, nos esplêndidos jardins do cardeal Eduardo Farnese, que por acaso era um dos filhos do Duque de Parma e da princesa Dona Maria de Portugal, neta de Dom Manuel I. Esta planta foi uma das, enfim, fez parte deste cortejo de curiosidades naturais provenientes nessa altura do Novo Mundo, que tiveram um assinalável impacto nas percepções europeias sobre o mundo natural e que impulsionaram o desenvolvimento da botânica como ciência autónoma, assim como outras ciências naturais. O nome latino que foi dado por Tobias Aldini, o autor desta descrição das plantas que existiam no jardim, nos Orti Farnesiani, e o nome é Acacia indica farnesiana, a obra foi publicada em 1625, representa, como já tive ocasião de eu referir anteriormente, uma conjugação do velho e do novo mundo, conjugação esta operada num jardim da aristocracia italiana. A acácia é um nome de origem antiga, como vou referir já em seguida, índica referindo-se às Índias ocidentais, onde ela teve origem, e farnesiana como tributo ao proprietário, à família proprietária dos jardins e ao proprietário principal, o cardeal Odoardo Farnese. A difusão desta planta na região mediterrânica foi rápida. E é testemunha disso este catálogo que está aqui figurado, um catálogo de plantas publicado pelo médico alemão Gabriel Griesler em 1661, chamado Viridário Lusitano, que é a primeira listagem sistemática de plantas que ocorrem em Portugal, espontâneas e cultivadas. E entre as plantas listadas surge aqui, se virem com atenção talvez consigam ler, Acacia americana farnesiana, que é o primeiro registro impresso da ocorrência desta planta em Portugal, 2 séculos antes da introdução da acácias australianas. A designação vernacular desta planta é muito curiosa, foi chamada de esponjeira e surge registada com este nome no vocabulário do padre Bluetooth, o que denota uma apropriação social decorrente da sua difusão e era abundantemente cultivada no século XVIII. O Philip Miller, no Gardener's Dictionary de 1735, diz o seguinte sobre esta planta: "Cultivated in great plenty in Portugal and Spain." Ora, da sua região nativa na América Central, esta acácia foi introduzida por mão humana em diversas regiões subtropicais e temperadas ao longo dos últimos séculos, sendo atualmente considerada a espécie deste género acácia, sensulato, que está presente no maior número de regiões biogeográficas do globo. A sua presença em algumas ilhas oceânicas e noutros territórios ao longo de antigas rotas marítimas fazem dela, a par de outras plantas, como é que devemos chamar, um marcador cultural que antecipa os atuais processos de globalização. A difusão da acácia farnesiana na região mediterrânica foi motivada inicialmente pelo seu interesse ornamental, mas também pela sua utilidade, sendo emprego na formação de sebes em torno de culturas agrícolas. E as suas vagens foram usadas como fonte de taninos para a indústria de cortumes, delas se extraindo um pigmento escuro, do qual se fazia tinta para escrever. O desenvolvimento da perfumaria em França a partir do final do século XVII deu lugar à utilização industrial desta planta, uma vez que as suas flores são suavemente perfumadas com um aroma que evoca as flores de violeta e foi designada cassie. Portanto, no sul de França foi cultivada, ao lado de outras plantas aromáticas, nas paisagens perfumadas que se estendiam entre Grasse e Nice e, em alguns casos, como aquele que se vê nesta foto,
enfim, nestas vertentes que conduzem ao Château de la Guillandone, perto de Grasse, as flores de cassia eram uma cultura extrema e eram colhidas à mão, uma por uma, o que não é coisa fácil numa planta que é muito espinhosa. Ora, cassia e outras plantas perfumadas foram também cultivadas no contexto colonial, no Norte de África, no Próximo Oriente, desde finais do século XIX, devido a condições ecológicas favoráveis, mas sobretudo à disponibilidade de mão de obra barata e que não tinha, digamos assim, a possibilidade de negociar as condições de trabalho. Várias firmas da indústria francesa de perfumaria abriram filiais, desde a Argélia à Síria, passando pelo Egito, tendo promovido o cultivo de cassia, que de facto é uma planta bem adaptada a climas áridos. Eu não sei qual é o motivo pelo qual estes trabalhadores argelinos, nas plantações da casa Chirrize, parecem estar tão desanimados, mas claro que nos podemos perguntar se a culpa não terá sido do fotógrafo. Ora, das flores de acácia farnesiana são produzidos um concreto e um absoluto, portanto, matérias-primas usadas na indústria de perfumaria e que são valorizados sobretudo na perfumaria cosmética de alta gama. Um dos perfumes emblemáticos produzidos com estas flores foi designado por Farnesiana, como aqui se vê nesta página da revista Fortune, e é uma criação do Né Michel Morsetti para a Casa Caron em 1947. Contudo, as alterações que ocorreram na indústria de perfumaria após o final da Segunda Guerra Mundial praticamente acabaram com o cultivo da acácia farnesiana na região mediterrânica, sendo atualmente o Egito o único país da orla mediterrânica onde esta atividade se mantém viva, ainda que discretamente. E eu gostaria, se assim quiserem, tomarem o aroma do absoluto de cassia. Atenção, isto não é um perfume, isto é absoluto, e a partir daqui é que se faz perfume, onde sentir certamente um cheiro ainda muito verde. A propósito do Egito, podemos levantar uma última questão. De onde nos vem o nome acácia? E, portanto, damos a partir de agora uma última volta no nosso carrossel, ainda que uma volta muito, muito breve. Sabemos que o nome akákia, uma palavra de origem grega que significa adoçado ou ponta-afiada, foi usada por autores da Antiguidade Clássica, por exemplo, Teofrasto ou Heródoto. Estes autores gregos designaram com este nome um certo tipo de plantas espinhosas que cresciam no Egito com folhas pennadas, isto é, em forma de pena, e flores dispostas em glomérulos globosos. O tipo destas plantas é a acácia do Nilo ou acácia nilótica, como é atualmente designada. O nome acácia, na verdade, é uma designação por empréstimo, uma vez que esse nome já existia na Grécia Antiga, mas foi transferido para o Egito devido à analogia com os espinheiros, chamemos assim, egípcios, que na verdade passaram a ser designados por acácias, nome este que se sobrepôs às designações locais dadas a estas plantas, como por exemplo Sante. Muitos séculos depois, o naturalista inglês John Parkinson foi o primeiro a colocar lado a lado uma acácia egípcia e uma acácia farnesiana, como vemos aqui nesta gravura, num arranjo gráfico que antecipa as suas relações filogenéticas. Sobre esta imagem publicámos no ano passado uma nota na newsletter da Rede Reporta, que se intitulou Acácias num Teatro Botânico Seiscentista, e se tiverem curiosidade encontram facilmente online essa nota. No entanto, ao contrário da acácia farnesiana, a acácia egípcia era conhecida na Europa apenas pelos produtos dela derivados, especialmente a goma arábica. Eu não trouxe goma arábica comigo, peço desculpa por esta. Se quisermos ver estas plantas a crescer lado a lado, temos isso sim que viajar até ao Egito e subir o Nilo até chegarmos próximo de Assuã, como fizemos em 2019 no âmbito da expedição etnobotânica em busca da acácia perdida. E nesta paisagem rural, em redor de Komombo, um pouco a norte de Assuã, as acácias egípcias do lado esquerdo, portanto, as acácias egípcias são verdadeiramente árvores, e as acácias farnesianas do lado direito, formando uma sede em torno de campos agrícolas de cultivo de cana-de-açúcar, enfim, crescem par a par, mostrando-nos de uma forma eloquente que o nativo e o exótico podem coexistir. E, de facto, é no Egito que a história cultural das acácias é mais recuada, remontando ao período faraónico, e na verdade é mesmo ao período anterior, de acordo com os dados arqueológicos disponíveis, podendo ver-se nesta ilustração a reprodução de uma pintura mural de um túmulo
testemunho antigo da relação entre estas plantas e as pessoas, e neste caso também as aves, aliás, as aves representadas com um tal grau de naturalismo que podem ser identificadas com facilidade, desde a polpa até a um picanço, ou um rabi ruivo e outras, sinal, portanto, de uma apropriação cultural significativa. Quem sabe se não será o conhecimento vernacular sobre estas plantas, os saberes populares, que nos poderão ajudar a encontrar a chave para resolver os paradoxos atuais da sua gestão no território. Mas isso já será assunto para uma volta a dar proximamente. Concluo referindo que talvez seja necessário recuperar as velhas patentes que nos mostram como é que o carrossel é construído, encontrando assim uma forma para acabar com as voltas intermináveis de um debate sobre plantas exóticas que parece não nos levar a outro lado, senão a um beco sem saída, ou postas as coisas de outro modo, um debate no qual o ponto de chegada parece ser igual ao ponto de partida. Talvez um movimento de espiral seja preferível ao movimento circular, de modo a acolher uma leitura mais abrangente dos pressupostos conceituais e geográficos que condicionam o debate sobre a presença de acácias. Partindo desta perspectiva, novos caminhos poderão vir a abrir-se para alcançar uma melhor coexistência com estas plantas na região mediterrânica e particularmente no nosso país. Eu gostaria de agradecer a Geneviève Desrosiers, do Museu Internacional de la Parfumerie, em Grasse, à professora Inês Amorim, que está aqui presente connosco, à doutora Helena Brito, de Viana do Castelo, à professora Jacqueline Chase, a Raul Pereira e a Verónica Teixeira Pinto, e um agradecimento muito especial à professora Nicole De Vivareta e à professora Ari-Pia Rangan, respectivamente orientadora e co-orientadora do trabalho que tenho vindo a desenvolver. Muito obrigado